essa palavra com uma canção. Quero até que seja projetado aqui. E se você conhece, eu quero pedir que você cante junto com a gente. Ela tem muito a ver com aquilo que nós vamos falar. Ah, Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos teus pés. Vamos cantar de novo ao Deus que me deu tudo. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos teus pés. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado, seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Você que sabe pode cantar. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Glória a Jesus. Queremos te entregar o bom perfume, Jesus. Queremos entregar o que temos de mais precioso, Deus. Que essa canção seja a nossa oração, seja uma realidade da nossa vida. Esse é o nosso desejo. Amém. João capítulo 12, versículo de número 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou-o com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres?
Disse isto ele não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa de dinheiro, tirava o que dela era lançado. Jesus, entretanto, disse: deixe-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamar, porque os pobres sempre terão vocês, mas a mim nem sempre terá. Só até aí. Vamos discorrer algumas coisas. Queridos, o título da nossa mensagem é o cheiro que muda o ambiente. Aleluia. Acabamos de ler um texto muito precioso em João 12. E há momentos na presença de Deus que mudam tudo. Há momentos na presença de Deus que mudam o ambiente, que muda o clima espiritual, que muda o coração de quem está perto. Imagina estar diante dessa cena. Maria, uma mulher que mudou o ambiente inteiro da casa que estava. E o curioso é que ela mudou sem cantar, sem pregar e sem falar. Não precisou fazer nada disso. Ela apenas fez uma entrega. Repita comigo: entrega. E não foi qualquer coisa. A Bíblia nos diz que ela tinha algo muito precioso, um vaso de perfume, de nardo puro, caríssimo, e ela derramou aos pés de Jesus. A Bíblia nos conta que a casa se encheu com o cheiro. Quando eu leio casa, eu não leio o quarto que se encheu com o cheiro. Eu não leio a sala que se encheu com o cheiro. Eu leio que a casa se encheu com o cheiro. Eu não sei nem qual era o cômodo da casa que eles estavam. Mas uma coisa é certa: quem andava na casa sentia o cheiro. Porque onde há entrega, há presença do cheiro. Há presença. Quando existe entrega, existe presença. E hoje o Espírito Santo pergunta a você: seu perfume ainda tem cheiro? E eu não me refiro ao Malbec, ao Caiaque, ao, sei lá o nome dos perfumes aí, né, Victor? Não estou me referindo a esse tipo de perfume. Aquele que está acabando, está no finalzinho. Não é isso. O Espírito Santo lhe pergunta: o seu perfume ainda tem cheiro? Será que a sua adoração ainda exala a presença? Essa é a pergunta. Ou será que o dia a dia, a falta de tempo, a correria fez com que a frieza apagasse o aroma da sua devoção? Queridos, eu estou há 2 meses dando aula direto, viajando muito. E como eu uso a voz para falar, para dar aula, para cantar, para pregar, a voz é um instrumento. E eu peço desculpa porque muitas vezes eu estou tossindo aqui, porque eu ainda estou me recuperando de uma virose grave. Inclusive, há pouco mais de uma semana, eu estou falando meio anasalado porque o meu nariz está entupido. E devido a esse nariz entupido, eu não consigo sentir cheiro de nada. E por não sentir cheiro de nada, compromete até o gosto das coisas. Estava eu no plantão antes de ontem e comprei um suco de laranja. Quando eu fui tomar, parecia que eu estava tomando água. Não sentia gosto nem cheiro de nada. E baseado nessa experiência, eu decidi falar de perfume. Porque se eu, que estou há pouco mais de uma semana sem sentir cheiro, e já estou incomodado, imagina Deus, que não está sentindo o cheiro de adoração de muitos dos seus filhos. Isso é pesado. O olfato, um dos nossos sentidos, é o sentido que está mais ligado à memória. É quando se sente o cheiro que desperta emoções. É quando se sente o cheiro que traz lembranças. Lembro eu de um perfume que Lívia usava há muito tempo. A gente tem 10 anos de casado, mais alguns de namoro e noivado. E tinha um perfume que ela usava que era da Contém um Grama, que já faliu, inclusive, nem tem mais, né? Não vende mais. Perfume muito bom, uma dosezinha bem pequenininha, que ela disse que era um dos mais caros que vendia. E quando eu senti aquele cheiro de perfume, eu lembro dela.
Só que esse cheiro não existe mais. Esse perfume, na verdade, não existe mais. O nome do perfume é absinte, verdinho, pequeno. Aí eu descobri que na água de cheiro tinha um absinte. Eu disse, deve ser o mesmo, né? Cheguei lá, fui comprar o perfume. E para minha surpresa tinha uns 10 tipos de absinto. Eu disse, agora vou ter que sentir o cheiro dos 10. Para tentar achar, Nazaré, qual que era o cheiro que parecia, para contar para ela e ativar essa memória, essa lembrança. Nenhum dos 10 era o perfume que eu queria. Até que alguém, eu estava em uma cerimônia de gala da enfermagem, em maio deste ano, quando minha coordenadora chegou perto de mim e eu senti aquele cheiro. Eu disse, ei, que perfume é esse? Aquilo me fez relembrar, acender a memória. E ela falou agora o nome de um perfume que não era o mesmo. Se chamava Flowers agora. Flores, né? Do inglês. E era Flowers by Kenzo. Deve ser a marca que está fabricando ele. Lá vou eu pesquisar esse perfume. Descobri que 100 ml do perfume, Maria, custa R$800. Eu disse, eu vou comprar agora Florata, melhor, né? Da boca, claro, 110. E aí, o cheiro, ele traz lembranças. E na Bíblia, o olfato também remete a algumas coisas. O cheiro na Bíblia trazia também o entendimento de aceitação. Quando em Gênesis, Noé, depois que acaba o dilúvio, que ele desce da arca com toda a sua família, a Bíblia diz que ele oferece um sacrifício ao Senhor. E aquele sacrifício, Deus diz, eu senti o suave cheiro deste sacrifício. E Deus disse consigo mesmo, não tornarei mais a amaldiçoar a terra. O cheiro, o olfato, foi um sinal de aceitação. Mas nem todo sacrifício tem bom cheiro. E fique claro, o cheiro também é visto como testemunho. Lá em 2 Coríntios vai estar escrito que Paulo escreveu, porque para Deus nós somos o bom perfume de Cristo. Repita comigo, o bom perfume de Cristo. Nós somos o bom perfume de Cristo. Então remete a testemunho. E eu pergunto, velho, qual é o cheiro que você está exalando? Qual é o aroma que sai da sua vida? Será que Deus está aceitando? E será que estamos sendo testemunha dele? Eu quero trabalhar com vocês 4 pontos nessa mensagem. Eu acredito que seja uma mensagem rápida, mas que me fez refletir que o cheiro tem, o olfato tem algo precioso que a gente precisa entender. Primeiro, o que foi que Jesus fez por nós? E o que Ele fez por nós chama-se o perfume da graça. O que Ele fez por mim e por você? Ele foi traído, Ele foi cuspido, Ele foi crucificado, Ele foi açoitado, Ele sofreu muito. E Ele fez isso por quê? Por mim e por você. Mas mesmo assim, ainda na cruz, Ele disse assim, Pai, perdoa eles. Mesmo morrendo, e eu digo mais, Pedro, eu acho que, não, acho que eu tenho certeza, é incontestável, ninguém conseguiria suportar o que Jesus suportou. Os homens têm uma unha encravada, já está chorando, pelo amor de Deus. E quando essa unha bate na quina do sofá, Israel, a gente se quebra. Imagina suportar o que ele suportou, mas ele nos viu sujos, mesmo assim nos amou. Ele nos viu quebrados, mesmo assim ele nos chamou. Ele nos viu condenados, mas mesmo assim nos salvou. E o sangue que ele derramou no Calvário ainda é perfume que muda cheiro de morte para cheiro de vida. Aquele sangue que quando ele andava pela via dolorosa, que as marcas ficavam no chão,
e a Bíblia me diz que pelas suas pisaduras fomos sarados, eu começo a pensar que a multidão que seguia ele, quando pisava nas suas pegadas, sentia o milagre acontecer. Eu não sei se você sabe, mas eu muito. Qual é o cheiro do sangue? Eu não estou falando porque furar o dedo e quando o sangue sai, não dá para sentir nada, gente. Eu estou falando de cheiro de sangue mesmo. Por que eu sei? Porque eu trabalho na área da saúde. Eu encontro muitas pessoas ensanguentadas. E o cheiro é um cheiro característico, pode ser um cheiro forte, de ferro, algo meio insosso, que impregna muitas vezes, que quando a ambulância está cheia de sangue, depois que passa pela higienização, ainda não melhora, fica lá impregnado. E eu quero imaginar agora, pelos olhos da fé, o cheiro do perfume da graça saindo do sangue de Jesus. Ele não apenas perdoou a gente, mas Ele nos adotou como filhos. E o que foi que Ele pediu em troca? Ele só disse assim: ame a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E Ele ainda disse assim: exale o meu bom perfume. O que é que nós temos feito? O que é que nós temos dado? O que é que nós temos oferecido? O perfume que sai de nós é muito importante. E aí eu entro no ponto número 2, que é o que eu tenho entregado para Ele. Esse cheiro é o perfume da entrega. O primeiro, nos deparamos com o perfume da graça. E agora vamos nos deparar com o perfume da entrega. Deixa eu lhe dizer, Maria não economizou. Maria, ela não botou gotinhas do perfume nos pés de Jesus, porque o perfume ele era caríssimo. Sabe quanto custava aquele perfume? A Bíblia diz o valor de um ano de trabalho. Meu irmão, permita-me, quanto que tu ganha em um ano? Tu sabe? Sabe não. Pensa aí, quanto você ganha em um ano? Vamos usar a média de alguém que recebe salário mínimo, 1.300 e pouco, eu acho, né? 1.500, é? Meu Deus, graças a Deus eu não estou no salário mínimo. 1.500 e pouco, multiplicado por 12, vai dar cerca aí de uns 18 mil, aproximadamente. Imagine você trabalhar esse mês, não gastar e guardar o dinheiro. Imagina você trabalhar o outro mês, Maria, não gastar nada e guardar o dinheiro. Imagina trabalhar os 12 meses, não gastar nada e guardar o dinheiro, pastor Abel. Aí agora, Maria pega o dinheiro do ano todo, meu Deus. Porque se você pega isso aí, ela compra um perfume que custa o dinheiro de um ano. E quando chega aos pés de Jesus, a Bíblia diz que ela quebra o vaso. Repita comigo, quebra. Maria não abriu a tampa, ela quebrou o vaso. Porque quando se abre a tampa, pode fechar depois, mas quando se quebra, não tem mais volta. Maria, ela oferta tudo, ela quebra aquele vaso. O perfume da entrega. E ela não quebrou apenas por aparência, porque queria mostrar para as pessoas que, sei lá, que era melhor do que todo mundo, que quebrou um vaso de perfume que custava um ano de trabalho. Maria quebrou porque ela teve uma revelação. E que revelação é essa? Ela entendeu quem estava diante dela. Depois Judas Iscariotes, ele questiona e diz: por que não pegou esse perfume e vendeu para dar para os pobres? E a Bíblia diz que ele fez isso não porque ele se importava com os pobres, mas porque se fosse vendido, o dinheiro ia entrar na sacola, e a sacola quem carregava era ele, e ele roubava aquele dinheiro. E eu imagino Maria quebrando o vaso, jogando aos pés de Jesus, e Judas questionando: por que não vendeu isso? E agora eu quero abrir um parênteses, não está escrito, mas eu quero pensar
que antes de Jesus dizer, deixe ela, eu queria que tivesse escrito, que ela tivesse respondido. Eu quebrei, porque eu sei quem está diante de mim. Aleluia. Eu quebrei porque foi Ele que ressuscitou meu irmão. Eu quebrei porque foi Ele que trouxe esperança de novo para a minha casa. O que é que nós temos entregado ao Senhor? Maria entendeu. E hoje o Espírito Santo te chama de volta. Ele te chama para apresentar aquele cheiro que ele sentiu quando você o pensa, quando você se derrama, amor. O Espírito Santo está dizendo nessa noite: me dá de novo o teu perfume, filho, porque eu quero sentir outra vez. Nos deparamos com o perfume da graça, nos deparamos com o perfume da entrega, e agora eu quero lhe dizer como é que nós mudamos o ambiente. O cheiro da presença transforma tudo. O cheiro da presença transforma tudo. Maria mudou o ambiente da sua casa, mas ela não foi a única, porque quem carrega a presença muda o lugar onde pisa. Deixa eu dizer de novo: quem carrega a presença muda o lugar onde pisa. Não foi só Maria que fez isso. Quantos não lembram de um homem chamado José? Um dos ícones da Bíblia. A Bíblia diz que José, ele era escravo da casa de Potifar. Quando de repente José estava lá servindo a Potifar. A Bíblia está dizendo assim em Gênesis: e o Senhor era com José, e tudo o que ele fazia o Senhor prosperava, e a casa de Potifar foi abençoada por causa de José. Agora Jezabel, não era Jezabel, né, mas uma miserável, uma mulher de Potifar, arma uma cilada para José. Eu já comentei isso aqui outros dias. Imagina uma mulher que provavelmente era lindíssima, porque um dos governadores lá, alto maioral, ia ter qualquer pessoa, né? Podia ter qualquer tipo de mulher. Aí a mulher de Potifar agora seduz José. Não está escrito dessa forma, mas quero eu mais uma vez entender. Eu imagino o exemplo que o pastor contou hoje pela manhã na consagração, que aconteceu com uma pessoa. Ela tranca todas as portas, ela dispensa os empregados, e ela chega só de toalha para José. A miserável. Agora imagina José, um homem jovem, talvez com os hormônios à flor da pele, mas naquele momento algo maior do que o hormônio veio em seu coração. E ele disse: não faria eu isso com o meu Senhor. Por mais que pareça um prato cheio, algo bonito, não farei isso com o meu Senhor. José é preso, e depois de preso ele vai para a prisão. Mas não importa o lugar onde ele está, porque quando José chegou na prisão, ele também mudou o ambiente da prisão. Porque na verdade quem tem a presença carrega paz, prosperidade. Quem tem a presença carrega unção. Quem tem a presença carrega algo diferente. E José chegou na prisão. Lá se tornou o líder da prisão. Meu Deus. Porque José exalava um cheiro agradável. Quem tem a presença não precisa de um cargo. Quem tem a presença basta estar presente no ambiente. E é isso que Deus espera de nós. Onde é que seus pés estão pisando? Deus quer mudar esse ambiente. Onde é que você chega? As pessoas precisam sentir esse cheiro. Depois de José, dois homens, um chamado Paulo e outro chamado Silas. E a Bíblia diz que à meia-noite eles começam a cantar. Que hora foi, irmão? Meia-noite. Meia-noite tu faz o quê? Tá dormindo, né? Mas eles não. Meia-noite, enquanto alguns presos dormiam, depois de apanhar, depois de ser açoitado, xingado,
sofrer, ser injustiçado, Paulo e Silas ainda abrem a boca e começam a cantar. E de repente, quem canta verá surpresas. Quem adora verá surpresas. Quem exala o perfume de Deus verá surpresas. Meia-noite vem o terremoto. Irmão, você não tem noção do que é terremoto. Nem eu, né? Mas imagina um tremor. Imagina tudo sacudindo. Meu Deus. E agora as prisões começam a abrir. As cadeias começam a quebrar. As correntes começam a cair. Eu fico pensando, que terremoto terrível que tirou até as correntes das mãos. Meu Deus. Não foi um terremoto só físico. Teve um abalo espiritual naquele lugar. Que só quem tem e quem entende pegou que foi isso que aconteceu. E aí eles começam a cantar. E enquanto eles cantavam, tudo estremeceu. Enquanto alguns presos murmuravam, Deus responde com um terremoto. O ambiente da prisão mudou, porque o som do céu entrou naquele lugar. Qual é o som também que nós estamos produzindo? Por último, não só Maria, não só José, não só Paulo e Silas. Havia um homem chamado Eliseu. Esse homem entrou na casa de uma viúva. E dentro da casa da viúva tinha falta, medo e desespero. Eliseu entrou e o ambiente mudou. Perceba que nós encontramos na Bíblia muitas mudanças. Porque quem carrega o cheiro, quem carrega a presença, muda esse ambiente. Quem carrega o Espírito é um difusor do céu na terra. Sabe o que é um difusor? Quem já viu aqueles extintores que tem um cone laranja que sai dele? Aquilo é um difusor. Difusor é o lugar onde se disparam as coisas. Quem carrega a presença de Deus é um difusor do céu na terra. Você entende o que é que você é? É aquele que abre o céu para trazer o que tem no céu para essa terra. Pela unção que existe em você, pela presença que existe em você. Agora imagine um lugar fedorento. Imagina, tu vai para casa de alguém e vai usar o banheiro. Misericórdia. Aí tu deixa uma obra naquele banheiro que incensa tudo. Ou cheiro ruim. Mas aí você se depara com um bom ar. Aleluia, dentro do banheiro. E estrategicamente a visita deixou lá Israel. E aí você joga o bom ar e você percebe que muda aquele cheiro. Não é mais o primeiro. Agora imagine, nessa comparação bem leve e suave, que o mundo fede a pecado. Mas a presença daqueles que têm um cheiro diferente muda o ambiente. Você sabe o que é você mudar o ambiente quando você chega em um lugar? Você sabe que quando um lugar fede terrivelmente e você chega e as coisas mudam? Hoje estava eu mais cedo, quando eu saí da consagração, fui para uma festa de aniversário de uma criança de 1 ano. Essa criança era filha de uma colega de trabalho lá da secretaria. Passaram-se 2 anos eu trabalhando com ela. E graças a Deus, pela glória de Deus, o perfume que ela sente quando sai de mim é o perfume de Cristo. E hoje só vi chegar na festa. Ela disse: amigo, eu não falei com você, mas eu quero pedir agora, na hora dos parabéns, você pode orar pela minha filha? Chegou alguém que tinha um cheiro diferente daquele lugar. Chegou uma família que emanava um cheiro diferente. E quando existe a presença desse cheiro, as pessoas sabem. É por isso que ela vem até nós. E depois que eu terminei aquela oração simples, abençoando a pequena Maitê, voltei de volta para a minha mesa. E estava sentado lá a minha chefe,
e a mãe da minha chefe. Aí a mãe dela olhou para mim e disse assim: gostei demais. Falar da palavra de Deus no meio dessas músicas que está rolando aqui. E eu construindo a minha mensagem na festa, terminando de redigir ela. Só faltei dizer: está sentindo o cheiro aí? É cheiro da presença. Porque onde nós andamos tem a presença. Caio, como é que eu faço para mudar o ambiente? Agora eu vou lhe dizer: primeiro, perdão. Primeiro, ore antes de reagir. A oração, ela muda o clima espiritual. Quando você ora, o céu entra na conversa. Se você está precisando de resposta, se você está precisando mudar ambientes, a primeira coisa que você tem que fazer é orar. Porque quando você ora, quando um justo ora, meu Deus, Deus faz o negócio acontecer. Segunda coisa, além de orar, eu tenho que fazer o quê, cara? Eu tenho que adorar. Adorar mesmo sem vontade. Foi o que Paulo e Silas fizeram, gente. A gente não está cansado, não quer saber de nada, se deita e dorme. Eu vim de uma maratona de plantões e ontem eu dormi em casa. E aí a gente saiu, fez algumas coisas, fui comprar o presente da menina hoje, ou para hoje. Quando cheguei em casa, os meninos foram dormir, eu deitei e pensei: vou aqui deitar com a minha esposa, vou abraçar ela. Eu não lembro nem qual foi a hora que eu apaguei, só de acordar hoje de manhã, por causa do cansaço. E quando o nosso corpo está cansado, a gente só quer descansar. Mas se você quiser mudar o ambiente, você precisa, mesmo cansado, atrair a atmosfera do céu para a terra, através da sua adoração. Além de orar, além de adorar, você precisa liberar perdão e liberar palavras. Porque palavras também emanam cheiro. Algumas palavras exalam vida, outras palavras exalam morte. Além de orar, de adorar e de liberar palavras de vida, você precisa ser presença. Onde você chegar, mude o clima desse lugar. Mas mude ao ponto de que, quando as pessoas verem você chegar, alguém diga assim: alguma coisa mudou no clima aqui. Não sei o que foi, mas foi depois que fulano entrou. E como é bom mudar o ambiente, o cheiro, o clima, quando a gente chega. E por último, mantenha o vaso aberto, para que não haja possibilidade de você fechá-lo e o perfume apagar. Mantenha o vaso aberto. Quantos são vasos do Senhor? O Senhor não quer pegar você como vaso para deixar de enfeite em outra terra. Pode parecer pesado, mas o Senhor quer quebrar você como vaso, para que o perfume exale para toda a terra. Você consegue entender que você é responsável por mudar ambientes? Você é responsável por mudar situações? É isso que Deus quer. E em quarto lugar, quarto ponto, a casa se encheu do cheiro. Quando Maria derramou o perfume, o cheiro tomou conta da casa. Quando há entrega, o ambiente muda. Quem vive derramando perfume, vive rodeado da presença. Então eu quero lhe dizer, querido, que hoje nós refletimos sobre isso, que o Senhor lhe chama para fazer o que Maria fez. O Senhor faz você lembrar disso, para dizer assim: quebra o vaso, filho. Derrame esse perfume, derrame sem reservas, derrame sem calcular o quanto foi que você gastou, derrame sem orgulho. E talvez você possa ver milagres. Se eu quebro o vaso,
eu encho a casa. Eu quero que nesse momento você se coloque em pé, por favor. Nós vamos cantar